Família Fitocast hoje está maior, está mais feliz, porque nós vamos responder, nós trouxemos aqui um especialista, doutor Endrigo, que vai falar para a gente, vai tirar alguns mitos aí, ou pelo menos vai ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre o nosso pâncreas, sobre o nosso fígado, indiretamente e diretamente nós vamos falar sobre alimentação, sobre alguns cuidados importantes, e a tal da vesícula, hein? Será que, o que acontece ali, por que dá tal da pedra na vesícula, quando que isso é indicativo de usar cirurgia, quando que não? Você sabe que o nosso convidado, doutor Eduardo Ramos, é uma pessoa assim do meio médico e dessa área de cirurgia, uma das pessoas mais requisitadas aqui da cidade, e por isso eu me sinto muito feliz e agraciado por te receber aqui. E eu, seguindo as postagens dele, eu me sinto meio dentro aquelas séries tipo Grey's Anatomy, o Residente e tal. Até eu quero te fazer umas perguntas sobre isso depois, porque lidar com o corpo é lindo, mas lidar com a cirurgia eu acho que é uma arte. E essa arte não é para todo mundo, e nós temos hoje aqui um grande artista que eu tenho o prazer de receber, meu co-host querido, sempre aqui participando com a gente. Obrigado pela sua presença. Doutor Eduardo, sinta-se em casa. O Fitocast é um podcast que fala sobre saúde, que traz informação para o nosso público, e eu quero te dar as boas-vindas. Eu que agradeço. Sempre é bom tentar tirar os mitos, né, como você mesmo falou, e falar um pouquinho dessa área que a gente trabalha bastante, que é fígado, pâncreas e vesícula biliar, né, então as vias biliares que a gente chama. Então a gente acaba concentrando muito nessa área, principalmente a parte cirúrgica, mas esse é o nosso dia a dia. Então, obrigado pelo convite. A sua primeira formação é em anestésio, né? Você deve ter acompanhado bastante esse tipo de cirurgia, né? Não, dessa parte como eu fiz Cajuru, a coisa lá era mais de acidentes, coisas de trauma. Uhum. Algumas poucas coisas a gente via de eletiva da parte digestiva, e quando normalmente era a parte mais do intestino. Confesso que sempre acompanhei, mas a parte de pâncreas eu vi poucas vezes. Mas poucos serviços fazem cirurgias de pâncreas e fígado. A cirurgia de vesícula, essa é muito comum. Sim. As cirurgias mais comuns é apendicite, por exemplo, e de cirurgia da vesícula. E hérnias. São as cirurgias mais comuns do dia a dia. Mas as cirurgias de pâncreas, que tirar pedaço do pâncreas por câncer, e de fígado, é um ambiente restrito mesmo. Não são muitos lugares que fazem. E por que eu tenho interesse por essa área? Porque a medicina é gigante, ela tem especialidade para tudo. O que te levou a gostar dessa área em específico? Difícil dizer assim, mas provavelmente desafios. Desafios porque são, em termos de cirurgia, são uma das cirurgias mais complexas do aparelho digestivo, como transplante, né? Mexer nesses órgãos é muito mais complexo. E cada caso, um é diferente do outro. Essa é uma coisa interessante. Não é tudo igual. Né? Por exemplo, cirurgia de vesícula muitas vezes é igual uma a outra, mas as cirurgias de pâncreas, de fígado, varia muito. Então, não tem nada de monotonia. Né? Então, até ele comentou do trauma. Quando eu era residente da cirúrgica, eu pensava talvez em trauma, entende? Ou talvez na área de hepatobiliar, que é fígado e pâncreas. Porque o trauma é apaixonante também. Só que o trauma é um estilo de vida mais pesado, que é sempre plantões, né? O tempo todo. E acaba sendo uma qualidade de vida um pouquinho até mais complicada. Não que a minha seja tranquila, mas você consegue se programar melhor. Entendi, porque são cirurgias que a gente vai fazendo uma programação para elas, né? Isso. Doutor, por que o pâncreas é tão complicado? Porque a gente ouve assim, às vezes até talvez de maneira equivocada, que a pessoa que tem alguma coisa no pâncreas, um câncer, por exemplo, ele está com uma sentença de morte ali. Por que isso é tão complicado? Então, o pâncreas, o principal, assim, é que é uma víscera, que é um órgão que é muito difícil de ser localizado. Então, o que acontece? Se a gente pegar todos os órgãos abdominais, tem o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso e assim por diante, o pâncreas fica lá atrás da barriga. Ele fica atrás do estômago. Então, uma ecografia, um ultrassom, muitas vezes acaba nem vendo o pâncreas. Porque ele fica lá atrás, ele atravessa a barriga do lado direito para o lado esquerdo e lá atrás. Então, primeiro, esse é o ponto. Nem todo exame consegue visualizá-lo, né? Só para você ter uma ideia, quando você faz um ultrassom, uma ecografia, que é a mesma coisa, que é muito comum, as mulheres fazem esse exame, a hora que você coloca o aparelho na parede, na barriga para ver, tudo que é sólido você vê bem. Mas se tiver um pouco de ar na frente, a onda não passa. Daí você não consegue ver. Então, daí voltando ali ao assunto do pâncreas, é um órgão de difícil visualização. Então, e por que é um órgão temido? Porque as complicações relacionadas a pâncreas, seja pancreatite, seja um câncer, por exemplo, são graves.
né? Então, por exemplo, a pancreatite, todo mundo ouve falar de mortalidade, e o câncer de pâncreas, metade dos casos, quando é um câncer ruim chamado adenocarcinoma, que é a grande maioria, já tem metástase. Então, por isso que é tão temido. Mas, ao mesmo tempo, o pâncreas é um órgão responsável pela produção da insulina, da diabetes. Então, a gente sempre pergunta, quantas pessoas não têm um diabético na família? Eu dou essa aula de anatomia do pâncreas na universidade e eu peço para o pessoal levantar a mão. 70% das pessoas levantam a mão. Porque todo mundo tem um diabético na família. Verdade. Né? E daí se relaciona com um pouquinho do pâncreas. Então, novamente, o pâncreas, a gente pensa na parte de diabetes, que é muito comum, principalmente nos idosos, tudo, e a parte daí cirúrgica, que seria uma pancreatite aguda ou de tumores. Mas, sem dúvida nenhuma, é um órgão bem temido. Você sabe que quando eu estava fazendo meus estágios na universidade, principalmente foi lá na Santa Casa, um caso de um paciente que teve uma pancreatite, um paciente de rua, teve uma pancreatite, demorou o atendimento, né? E uma das coisas também pelo qual é temido é a capacidade digestiva das enzimas pancreáticas. Ele abriu, né, as enzimas digestivas para a cavidade abdominal a tal ponto que vazou para fora. Né? A capacidade de proteólise, de pegar uma proteína e transformar ela em líquido do suco pancreático é tão poderoso que chegou neste caso a abrir para fora. Lógico que ele foi sendo tratado, mas não foi de uma hora para outra. Aquilo foi construindo, ele não chegou daquele jeito. Mas durante o tratamento não conseguiu dar conta desse extravasamento. E isso é uma coisa que eu vejo e respeito muito, né, essa questão do pâncreas como um órgão endócrino e exócrino, né, que joga as enzimas para fazer a digestão. Ele tem potencial para digerir ele mesmo, né? Então tem todo um esquema de proteção ali que é uma natureza fantástica. O cara que inventou o pâncreas, né, ele é fantástico e quando dá essas besteiras, a consequência também é grave, né? Exatamente. Então, essas enzimas pancreáticas são muito potentes. A gente só ouve falar, por exemplo, de bile, né? Bile para ajudar na digestão. Mas tem o suco pancreático também, que ajuda na digestão. E é isso que foi comentado, é que essas enzimas, esse suco pancreático, quando entra em contato com as estruturas ao redor, ele ajuda a destruir essas lesões. E daí vai destruindo o pâncreas, faz necrose do pâncreas, que é a pancreatite aguda grave. Então, um exemplo, a gente teve um esse ano internado com a gente que ficou internado só na UTI 80 dias. 80 dias. E daí, não tem muito o que fazer de diferente, por incrível que pareça. Você vai dando condições para o corpo cicatrizar, mas não tem um remédio que você dá e reverte. Você vai dando tempo ao tempo e a coisa, com todo atendimento, tudo, e suporte, vai fazendo com que recupere. É exatamente o que você comentou. E é por isso que uma pancreatite, por exemplo, causada por um fechamento, uma oclusão ali do duto biliar, pode ser uma coisa fatal, né? Porque a gente estava até conversando em off agora sobre a questão dos cálculos de vesícula, que muita gente vai fazer esses protocolos de limpeza de fígado sem antes fazer um exame ou conversar com um profissional, e acaba que pode fazer com que esse cálculo entre no duto, e aí a coisa está complicadíssima, porque se chegar a fazer uma pancreatite, aí a coisa está feia, né? Então a pancreatite, as principais causas de pancreatite no nosso meio é pedra na vesícula, uma pedrinha que sai da vesícula e é onde ela desemboca no intestino, o canal da bile, é onde desemboca o ducto do pâncreas, os dois desembocam juntos no intestino. E geralmente essa pedrinha só de passar, até as pessoas pensam que prende a pedra, geralmente não prende, ela passa. Mas a hora que ela passa ali, ela irrita o pâncreas e começa a inflamação. Mas graças a Deus, as pancreatites, a grande maioria são leves. Só que todo mundo só lembra da coisa ruim. Sim. Então por isso que fala pancreatite todo mundo. A grande maioria é leve. Mas quando acontece a pancreatite grave, daí a mortalidade chega a 20%, 30%. É bastante. Mas a grande maioria é leve. E daí por uma pedra na vesícula que seria uma coisa prevenível. Daí a segunda causa mais comum é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela pode inflamar o pâncreas, claro que também é prevenível, né? Sim. É óbvio de você evitar a bebida alcoólica, mas é meio que sorte e azar também. Tá cheio de gente que bebe a vida inteira, não tem, o outro tem, mas pode ser tão grave quanto a passagem da pedra. Daí existem outras causas de pancreatite, mas algumas vezes você não descobre a causa. Esse é o mais angustiante para o paciente. Quando ele não tem pedra,
não ingere bebida alcoólica, tem pancreatite ou teve pancreatite e você não consegue achar a causa. Tem algumas coisas específicas que a gente investiga, mas infelizmente algumas vezes não acha a causa. E uma pessoa pode viver sem pâncreas? Pode. É raro a gente indicar que a gente chama de pancreatectomia total, que é tirar todo o pâncreas. Acidente, por exemplo? É acidente, mas mesmo no acidente ainda é raro. O que existe são algumas doenças pré-cancerígenas, que pode fazer com que você precise tirar todo o pâncreas, ou um tumor que se localiza exatamente numa posição que a gente chama de colo do pâncreas, como se fosse o meio do pâncreas, que ele vai para o lado esquerdo e para o lado direito. E que algumas vezes pode ser indicado tirar todo o pâncreas. Mas é infrequente. Mas a pessoa vive. Mas quais são as consequências? Sendo um órgão endócrino, produz insulina, e exócrino, que ajuda na digestão, você vai ter que repor tudo isso. Repõe insulina, por causa da diabetes, e repõe enzimas para ajudar na digestão. Mas a resposta, sim, é possível. Mas por que não se faz tanto? Porque tem que ter a indicação. Então, nem todo, por exemplo, um câncer, que você vai mexer com o pâncreas, por que já não tira o pâncreas inteiro? Vamos dar um exemplo. Porque algumas vezes, quando o pâncreas volta, não é porque tirou inteiro. É porque a doença vai dali, vai para o fígado, vai para algum outro lugar. Então, são raras as indicações, mas dá para viver sem pâncreas. E eu vejo muitas situações, eu até te encaminhei um paciente um tempo atrás, que o doutor sugeriu, inclusive, nem mexer no pâncreas dele lá, porque realmente, não entendo nada dessa parte de cirurgia, mas pelo que eu acompanhei ali do caso dele, é isso que o doutor está falando agora. A gente mais tem que ir acompanhando, aí entra a parte nutricional de não ter mais tanta sobrecarga nesse pâncreas, nesse fígado, mas no caso dele realmente não dava para mexer. E ele está lá agora, já tá melhor e tudo mais, mas não foi possível fazer cirurgia nele de jeito nenhum. Mas isso é ótimo. O que acontece? Na pancreatite aguda grave, de modo geral, hoje a gente tenta não mexer, não operar. Porque como ele estava comentando, imagine que extravasou o suco do pâncreas. Se você for mexer, água mole em pedra dura, bate e fura, vai espalhar para tudo quanto é lugar. Então, de modo geral, hoje a conduta numa pancreatite aguda grave é tentar não mexer, a não ser que tenha alguma infecção grande ou um sangramento grande. Daí não tem algumas vezes outra opção. Daí é tão complicado explicar para a família ou para o paciente, ó, você tem uma coisa grave que a gente não vai mexer e vai precisar de uma estrutura de suplementação alimentar, enzimas pancreáticas, insulina por um bom tempo até tudo se recuperar. Às vezes nem comer, né? Por um tempo. Isso. Exatamente, porque quando a gente come aquela história de dar água na boca, você comeu alguma coisa, água, lá dentro não é diferente. Começa a produzir mais suco pancreático, começa a produzir mais bile. Então, uma das medidas, até a principal medida de uma pancreatite aguda, é parar de comer. Então, você para a alimentação para não estimular a produzir mais suco pancreático por um determinado período de tempo. Pode ser 2 dias, como pode ser 2 meses. E daí você tem que alimentar a pessoa de alguma outra forma. Outra, assim, que a gente pensava, vou dar um antibiótico e resolver a pancreatite. Não. Entendeu? Vou dar só alimentação e resolver a pancreatite. Não. É um monte de coisas associadas, mas a principal medida é eu ficar sem comer. Exatamente isso. No máximo, colocar ali alimento direto no intestino, e olha lá, né? Ou só na veia. E eu acho que esse também é um dos motivos pelo qual não se faz uma pancreatectomia total, porque, cara, viver disso é ruim, né? Então você sempre tenta dar o maior suporte possível para sobrar alguma coisa ali para a pessoa conseguir viver fazendo uma digestão própria o máximo possível, né? O corpo tenta cicatrizar, é bem isso mesmo. Então passa um tempo, o corpo vai cicatrizando e, por incrível que pareça, a mesma função endócrina e exócrina ainda a paciente consegue manter. Mas essas decisões daí, opera, não opera, faz nutrição na veia, faz nutrição direto no intestino, é esse atendimento que algumas vezes é precário em alguns lugares. E não dá nem para culpar o médico. Sim. Entendeu? Uma estrutura que depende de tantas coisas. É complexo. Agora mesmo tem uma mensagem aqui no meu celular, um paciente internado em um outro local também, que fica difícil. E fica difícil até a gente dar opinião estando de fora. Porque você tem que ver do dia a dia. Dia a dia as coisas vão mudando e vai tratando esse paciente. Até o deslocamento do paciente, dependendo da condição que ele está, de sair de uma cidade para ir para outra, numa estrutura melhor, às vezes é complexo e pode ser para o paciente pior, né? O que o doutor falou, nesse caso que eu falei em específico, tu falou mesmo, olha, de 6 meses a 1 ano de acompanhamento e a gente vai ter que ir aos pouquinhos e, de fato, a pessoa, graças a Deus, ele está evoluindo bem, mas está lá, e os níveis inflamatórios sempre altos, é bem complexo isso.
A gente sempre fala, quando pensa na bebida alcoólica, vem à cabeça da gente fígado. Uhum. Mas a gente não faz essa relação com o pâncreas. E ele que sofre com isso, né? Mas é que é um pouquinho menos comum, né? Se a gente for ver a pancreatite do que, por exemplo, a gordura no fígado, ou mesmo cirrose, a gente ouve falar mais. Porque o que que acontece, né? Até falando ali de fígado, a pessoa, todo mundo culpa o fígado de tudo, né? Então eu sempre comento assim com os pacientes, o paciente fala, tô com dor de cabeça, fígado. Boca amarga, fígado. Mau hálito, fígado. E assim vai. Todo mundo culpa o fígado de tudo, mas é por que isso? Tudo que a gente come vai passar pelo fígado, tudo, sem exceção. Então, se a gente bebe, também vai passar pelo fígado. Já no pâncreas, o efeito do álcool é efeito direto do álcool ali no pâncreas, mas não é que tudo que a gente comeu passa no pâncreas, não passa nada. O álcool vai para a corrente sanguínea e inflama o pâncreas. Mas agora, quando a gente come e vai tudo no fígado, então o fígado é o primeiro órgão e o mais conhecido para ter problema. E muitas vezes a culpa não é do fígado. A culpa é do que a gente come. A gente é o que a gente come, né? Essa é a realidade. Então, do álcool, perguntar o grande dano do álcool em relação ao aparelho digestivo, além do aumento de câncer, tudo, é o fígado. E faz aquela esteatose que a gente fala. A esteatose, que todo mundo já ouviu falar que é a gordura no fígado, a aparência numa ecografia ou numa ressonância que mostra esteatose é gordura. Mas essa gordura ela pode ser ou por bebida alcoólica ou pode ser por ingesta alimentar. Das duas, uma. Mas a aparência é a mesma. Mas a gente nunca acha que é o álcool, nunca acha que é a comida. E como geralmente é silencioso, a gente não muda os hábitos. Esses tempos atrás eu vi uma descrição, agora eu não lembro se era uma observação sobre aumentos de incidência de esteatose pancreática. Já caiu na sua mão alguma coisa assim? Já. Então, também o depósito de gordura pode ser feito também no pâncreas, além do fígado. Então, é uma coisa que estão tentando ver se relaciona com o aumento de tumor, câncer ou mesmo pancreatite. Ainda não está determinado, mas a gente chama isso tecnicamente de lipossubstituição, que é a substituição do pâncreas por mais tecido gorduroso. E até que ponto isso vai trazer um dano na tua vida? Ainda não está determinado, mas realmente a gente tem visto cada vez mais isso, por quê? A população está ganhando peso, né? Então está todo mundo ganhando peso e o peso vai grudar em tudo quanto é lugar. A gordura vai grudar em tudo quanto é lugar. Então chega algumas vezes o paciente, tô lá, o paciente se vê que está obeso, tem uma gordura no fígado, mas por que da gordura no fígado? A gordura vai para tudo quanto é lugar. Só que a maioria das vezes é silencioso e a maioria das vezes inócuo. Mas quando dá problema, daí sim pode ser um problema sério. E uma pergunta importante sobre o pâncreas. Diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2. No tipo 1 não há mais produção de insulina. Exatamente. Mas isso não quer dizer que o pâncreas não esteja produzindo outros elementos como o suco pancreático, por exemplo. Continua produzindo tudo isso, exatamente isso. Então, tipo 1, geralmente é o paciente jovem, descobre quando criança, que não produz nada de insulina. E o tipo 2 é uma resistência a essa molécula, que é a nossa avó, a nossa tia, e relacionado muito à obesidade. Então, hoje em dia, a obesidade, ela causa o que a gente chama de síndrome metabólica, que é pressão alta, colesterol aumentado, diabetes e pré-diabetes. Então, vem tudo junto, e daí vem o paciente com a gordura no fígado. Mas tudo está sendo consequência da obesidade. Mas aí, respondendo a tua pergunta, daí o tipo 2 tem resistência à insulina, não funciona bem. Daí você começa a tratar com glifagem, tem várias medicações, mas a causa da doença tá lá, você não mexeu na causa, né? Já tipo 1 não tem como resolver, mas a tipo 2... Aí vem a cirurgia bariátrica, a pessoa perde peso, melhora da diabetes com a cirurgia. Mas melhorou por causa da cirurgia ou porque perdeu peso? Né? Entendeu? A grande pergunta que não quer calar. Exatamente, mas geralmente é porque perde peso. Perde peso, daí vai melhorando tudo em consequência, né? E o pâncreas regenera? Porque a gente ouve, e esses dias eu estava vendo até um estudo sobre a pata de vaca lá, sobre as ilhotas de Langerhans e tal, que eles conseguiram uma pequena melhoria, enfim, mas eu falei, vou perguntar para o especialista. Não tem ainda, sabe? Então, diferente do fígado. Então, o fígado, a pessoa tem um câncer no fígado ou qualquer coisa que precisa operar, você pode tirar até 70%, 80% do fígado algumas vezes de alguma pessoa. Né? E algumas vezes você faz uma forma que você tira um pedaço, faz com que o sangue não vá para o outro lado, daqui a pouco um lado cresce, o outro lado diminui. Então existem formas até de você manipular esse crescimento do fígado cirurgicamente para ressecar um tumor grande. Então o fígado regenera, esse não tem dúvida. Agora o pâncreas, não.
O pâncreas, você pode até tirar 70%, 80% do pâncreas e não ficar diabético. Sim. O corpo conseguir suprir tudo, né? Mas ele regenerar mesmo, ele ainda não regenera. Melhor a gente não tomar pinga, a gente não botar força. É porque é incrível isso. Eu tinha um colega, um amigo, um grande amigo, morreu com 21 anos de pancreatite por causa de uma noitada absurda de Isso. álcool. Ele teve uma situação muito aguda, assim, e era daqueles caras que diziam, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Entrou internado em coma alcoólico. No dia seguinte, 2, 3 dias depois, os médicos já falaram, olha, evoluiu aqui para uma pancreatite e ele foi embora, 21 anos. Puxa vida. Quando E é difícil a gente é, falar isso para os jovens. E quando é fugaz, que é rápido, tudo que é muito rápido é difícil de você reverter. Eu sempre falo isso para os pacientes, mesmo um paciente que piore rápido de qualquer coisa. Quando o paciente piora, ele desce. Daí, para ele melhorar, ele vai ter que fazer uma curva, mas continua descendo para depois melhorar. Então, se for uma queda extremamente rápida e abrupta, né, algumas vezes é muito difícil você conseguir segurar o paciente. Só que é sorte e azar na vida, né? Isso é normal do ser humano. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Principalmente homem que não vai no médico, né? Que mulher vai, né? Então a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Você começa a pensar quando tem alguém da família, alguém próximo, né? Daí que você começa a pensar, mas ninguém tá livre de nada, né? É comum a gente pedir exame de pâncreas e fígado se a pessoa não tem nenhuma indicação? Porque assim, vou pensar no check-up padrão, né? Eu sempre indico muito um ultrassom de abdômen total ali, quando desconfio de alguma coisa, mas veja, o pâncreas é uma coisa bem mais complexa da gente conseguir. Na parte preventiva está se aumentando porque está se reconhecendo aquela questão da elastase pancreática, mas nas fezes, para você ver se aquilo está sendo bem digerido, você avalia a função exócrina, a versão enzimática, a porção enzimática do pâncreas. Quando você faz a parte de uma digestão incompleta, principalmente em exame de fezes, você indiretamente está vendo a função pancreática. Existia antigamente o conceito de deficiência pancreática, mas ele tinha que estar 90% de disfunção para você detectar algumas alterações. Hoje os exames estão mais sensíveis, você tem a calprotectina, tem diversas outras substâncias que você consegue avaliar que remete à parte funcional do pâncreas. Só que está longe de ser uma pancreatite, está longe de ser uma complicação aguda ou inflamatória. Normalmente ele está numa compensação deficiente porque não está entrando os nutrientes para ele produzir as enzimas. Daí você começa a corrigir, né? Suplementar ali o paciente e aí começa a revigorar. Mas daí dificilmente vai ser algo cirúrgico, né? Isso. A gente vê muito AST, ALT, Gama GT. Inclusive, eu atendi um parente meu esses dias. Primo. Menino, assim, da minha idade e tal. Ele me encaminhou os exames. Gama GT de 120, AST de 80, ALT de 70 e pouco. Eu falei, cara, você tá tomando algum remédio? Não, tá tudo certo. Eu falei, então tá. Então você tá tomando bebida alcoólica. Não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Não, tô fazendo nada. A esposa dele baixou a cabeça na hora. Eu olhei para ela e falei assim, pode falar. Ele tá tomando uma cervejinha todo dia. Eu falei, pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa, vou te caminhar para o Tem especialista. chance grande. Então, aí vem a história novamente da esteatose. Se você tem a gordura no fígado, tá cheio de gente com gordura no fígado. Mas a hora que começa a alterar os exames do fígado, aí já é diferente. Você começou a ter uma alteração da função do órgão. Então, a grande maioria dessa pessoa, tô com dor de cabeça, tem um problema no fígado. Você faz os exames do fígado, vem tudo normal. Vem o TGO normal, TGP normal, tudo normal, não tem nada. Né? Algumas vezes vem o gama GT sozinho aumentado. Mas TGO, TGP, esses exames da função, eles estão todos normais. Agora, se você tem uma gordura e começa a alterar TGO, TGP, tem alguma coisa. Pode ser a gordura, pode ser uma hepatite, pode ser um remédio, né? Esses remédios de colesterol que altera. Mas aí você tem que investigar, né? Porque não é para estar alterados os exames da função hepática. E aproveitando o gancho, então, de exames, o que tem que fazer? Os exames que são indicados de check-up em qualquer pessoa, né? Então, mulher não vai no ginecologista todo ano e faz ecografia? Então, uma ecografia anual. E para o homem também seria o ideal uma ecografia. Claro, mas o pâncreas não é bem visto na ecografia. Mas se tiver alguma coisa maior ou fizer um lugar adequado, com uma máquina adequada, a chance de achar algum sinal, alguma coisa é razoável.
nos exames de sangue que se pede normalmente. A gente geralmente não pede amilase e lipase de rotina, a não ser que o paciente está com dor. Mas, por exemplo, TGO, TGP é um exame muito comum de ser utilizado. E daí pode, opa, tem alguma coisinha aqui que daí vai te dar o gancho para poder investigar o restante. Muito interessante, muito interessante. A gente vive sem o pâncreas, mas sem o fígado não, né? Exatamente. Então, o fígado já é um pouquinho diferente. O fígado não existe substituto, né? Rim tem substituto, que é diálise e assim por diante. Mas o fígado a gente não consegue viver sem. Só que o fígado demora para ficar ruim. Aí vem a história do fígado ser silencioso. Que a pessoa toma bebida alcoólica, tem o TGO, TGP alterado, a esposa faz cara feia, mas o paciente Acho não que não sente dá nada. Ele tá bem. Então, E dali quando até dar toma problema. um paracetamolzinho ali. Putz, Isso. Então, mas daí a pessoa passa anos. Só que daí o fígado regenera. Mas quando já tem um dano definitivo, que é a cirrose, aí ele já não regenera mais. Mas se você tem cirrose e para com o dano, ainda ele dura mais tempo ainda. O fígado, por incrível que pareça, é um órgão que dá para ser bem judiado. Entendeu? Demora até ele gritar, digamos assim, né? verdade que fígado não dói? É verdade. Ele pode dar uma sensação de desconforto na região, que você pode sentir quando ele aumenta de tamanho, ou quando a cápsula dele distende, mas não dor. A dor pode vir daí sim da pedra. A pedra na vesícula, essa sim pode doer. A pedra no canal biliar pode doer. Mas o fígado em si, geralmente, ele não dói. Ele pode ter um desconforto na região. E por que quando a gente tira a vesícula, ou quando se descobre que a pessoa tem lá essa litíase, o indicativo sempre é de retirar a vesícula e não só de sacar a pedra? Então, você não consegue ir lá dentro da vesícula tirar pedra, esse é o detalhe. Então, a vesícula ela vai se comunicar com o canal da bile através de um ducto muito fininho, que chama ducto cístico, que você não consegue entrar lá e tirar. Mas então, já que eu não consigo tirar, por que eu não quebro e não empurro ela? Que nem acontece no rim. Porque se ela sair do lugar, aí sim vem o risco de pancreatite ou ela parar no meio do caminho e trancar o fluxo de bile do fígado. Então, diferente da pedra do rim, que você reza para sair, vai lá, quebra e tudo, a da vesícula você não tem como fazer isso. Então, por isso que acaba indicando operar. Daí, se você for analisar os riscos e benefícios de operar uma vesícula, é muito mais benefício do que riscos. Só que tem riscos associados. Sim. Coincidentemente também ontem, uma paciente de fora foi operar a vesícula na metade de outubro, já faz quase 6 semanas. E ela está com o canal da bile entupido por causa de uma cirurgia de vesícula. Será que estava muito inflamado lá? Que sempre a pessoa tem um erro médico. Não necessariamente erro. Pode estar inflamado, como pode ter algum dano durante a cirurgia, mas uma coisa simples que virou extremamente complexa. Então, a indicação de operar, a resposta é sim. Mas não é uma cirurgiazinha. Vai lá, tira a vesícula. Na grande maioria das vezes, opera de manhã e vai embora no final do dia. Mas quando complica, seja tirando ou não tirando, pode ser extremamente complexo. Tem uma pergunta. Você falou sobre a dor do fígado, né? A cápsula e tal. E eu lembrei daquelas lutas de boxe que o pessoal fica minando. Acertou o fígado, vai minando o fígado. Isso. Dali, né? E obviamente que existe a lesão de fígado por acidentes e roturas, né? Eu já vi isso também, aquelas gravidezes complicadas que parece que liquefaz o fígado, coisas mais complicadas e emergentes. Mas existe dano por, sei lá, uma prática de um esporte desse de forma crônica? Geralmente não. Não, né? Então foi uma boa pergunta. Então o que acontece, né? Se a gente pegar onde que fica o fígado, primeira coisa, né? Que essas pessoas se perguntam, né? Cada um mostra num lugar. Se você pegar a linha da mama, onde está a nossa mama, né? E a última costela, ele fica aqui. Então está quase no tórax, se você for ver. Então ele fica numa transição que a gente chama tóraco-abdominal. Então ele vai até a borda da costela, então ele está aqui alto. Então um trauma nessa região, um acidente. Uma vez eu atendi uma criança que caiu no cone da aula de educação física, tinha um cone, e caiu, né? Só que não rompeu o fígado, rompeu o baço, que é do outro lado aqui, fica na mesma posição, só que do lado esquerdo. Então qualquer trauma nessas regiões pode romper. Entende? Então um soco, uma batida, alguma coisa pode romper, mas não no caso do lutador, digamos que ele se acostuma. Mas dói, né? Mas dói não o fígado que dói. Qualquer trauma, qualquer coisa afeta a respiração, porque ele fica bem na região tóraco-abdominal. Então, não vai, mas dano crônico por causa disso não vai acontecer.
Então as porradas lá do boxe, de vez em quando... Pode levar. Tá tudo certo. Dá para levar que não tem problema. E já que você tocou no baço, você chega a pegar baço nas cirurgias também ou não? Chega, porque o baço ele fica bem na ponta do pâncreas. O pâncreas ele começa do lado direito e ele acaba junto do baço. Então tem alguns cânceres de pâncreas que ele invade os vasos sanguíneos que vão para o baço. Então é muito comum a gente tirar o baço junto com o pâncreas, principalmente em caso de câncer, porque daí você tira todas as ínguas ao redor, todo o tumor, sai tudo em bloco que a gente fala, né? Então a gente acaba mexendo bastante com o baço também. Quanto tempo dura uma cirurgia dessa, doutor? Olha, essas cirurgias grandes, de grande porte, a gente costuma falar de 4 horas a 10 horas, 12 horas de cirurgia. São cirurgias que a gente tira o dia para operar, sabe? Realmente é uma cirurgia, mudou do que era antigamente. Vou dar um exemplo, você vai mexer no pâncreas, você não vai lá mexer no problema primeiro. Primeiro você cerca o problema, mais ou menos isso. Você vê o vaso em cima, vê o vaso embaixo, controla em cima, controla embaixo. Algumas vezes você nem chega perto de tumores, por exemplo. Você vai tirando tudo, comendo pelas beiradas. E esse comendo pelas beiradas é que é uma coisa que demora, né? Seja a forma aberta, seja a forma de robô, que a gente faz bastante também cirurgia de robô, laparoscópica. Então são cirurgias que você acaba tendo que tirar o dia para operar, não tem hora para acabar. E tem que, agora que você falou da laparoscopia, geralmente é aberta a cirurgia ou laparoscopia é uma... Depende do tipo de tumor, entende? Depende do tipo de paciente e a decisão é multidisciplinar. Então, por exemplo, tem câncer que fica na cabeça do pâncreas que a gente faz para o robô, tem câncer que a gente faz aberto. E por incrível que pareça, tudo é baseado em números, estatística. Entendeu? Vou dar um exemplo. Tem um cisto que a gente deve operar logo, que ele tem mais ou menos em torno de uns 2 litros. Só que se ele rompe, ele espalha a doença para a barriga inteira. Você faz aberto. Entendeu? 2 litros é... Entendeu? É uma coisa grande. Mas se for uma lesão sólida, que é um tumor de Franz, fica bem na cauda, mesmo grande, você faz por robô. Faz por laparoscopia. Você pode tirar pedaço a pedaço, né? Exatamente. Então tudo depende do tipo de doença, da localização, se é um adenocarcinoma, se é um tumor de Franz, se é um tumor neuroendócrino, lembrei agora do Steve Jobs, e assim vai. Então depende de vários fatores para determinar o que é melhor. Então nem sempre a mesma técnica é igual para todo paciente. Então é bem individualizado. Já que você tocou no assunto do Jobs ali, o câncer dele foi um negócio assim avassalador. Fizeram de tudo e não conseguiram salvar ele, né? Quais são esses principais tipos de câncer e qual foi esse que pegou ele em específico ali? Então, o principal câncer, o câncer mais comum de pâncreas é um chamado adenocarcinoma. Corresponde a 90% dos casos. E é ruim, né? A gente já comenta. Segundo tipo é o neuroendócrino. Neuroendócrino, depende de onde você vê na literatura, vai de 3 até uns 7% dos tumores. É o segundo mais comum. Tem que a gente comentou, o pâncreas tem a função exócrina, suco do pâncreas, e endócrina, da insulina. Então essa é a função endócrina, daí vem o tumor neuroendócrino. A maioria das vezes não produz hormônios, mas é um tumor que vem de células neuroendócrinas, que tem no pâncreas, pode ser em qualquer lugar do corpo. Mas o segundo mais comum é esse, tumor neuroendócrino. Mas depois tem tumor de Franz, por exemplo, que talvez ninguém nunca tenha ouvido falar. São tumores que crescem localmente e ficam de grande tamanho. Daí existe linfoma, existem vários outros tipos de lesões, existem cistos também, que é um outro tópico. Mas o que aconteceu? O Steve Jobs, quando ele descobriu o tumor de pâncreas, já tinha metástase no fígado. Lembrando que todo o sangue do aparelho digestivo vai para o fígado. Então, se for mandar uma metástase, vai para o fígado. E ele já descobriu o tumor metastático. E por incrível que pareça, talvez hoje ele não tivesse falecido, tivesse vivido muito mais. Porque o que evoluiu a medicina para tumor neuroendócrino nesses últimos anos, novas medicações, novos tratamentos, novas drogas e tudo, que tem melhorado. Mas o Steve Jobs já descobriu com metástase, ele chegou a operar o pâncreas, chegou a transplantar o fígado, que existe na lei permitindo, trocar o fígado por outro, mas ainda mesmo assim acabou falecendo desse problema. Mas a grande maioria dos neuroendócrinos, eles são indolentes, ou seja, cresce devagar, e o diagnóstico é feito em um exame de rotina. Você vai fazer uma ecografia por causa da útero, ou por causa do rim, uma pedra no rim, e descobre um tumor no fígado, no pâncreas. E nem todo neuroendócrino tem que operar. Algumas vezes um neuroendócrino pequeno, de 8 milímetros, menor que 1 centímetro,
Não precisa operar, acredita? Então, deve ser o paciente chega com um tumor lá de neuroendócrino de 8 milímetros. Daí você olha, não opere. Mas como que você tem um tumor e você não vai me operar? Tudo baseado em estatística. Quando que opera, quando não opera. Mas o Steve Jobs descobriu de uma forma já bem mais avançada. E daí faz químio nesses casos ou nem mexe em nada? Então, para neuroendócrino, a grande maioria não produz hormônios. E a primeira opção, daí existem 3 tipos, é uma coisa um pouco mais técnica, mas existem até 4, né? Que chama grau 1, grau 2, grau 3 e um outro chamado carcinoma neuroendócrino. 90% dos neuroendócrinos de pâncreas são grau 1, grau 2, que são de crescimento muito lento. Uhum. Daí, se ele tem metástase e não dá para operar, o primeiro tratamento é uma injeção embaixo da pele uma vez por mês. Uau. Você vê como uma coisa que ninguém imagina. Uhum. Daí existe remédio via oral, existe quimioterapia, existe, quando tem muita lesão, imagine você injetar um radioterápico na veia, junto de uma molécula chamada somatostatina, e que o tumor tem afinidade pelaquela molécula. Então o tumor está lá, ele tem afinidade por essa molécula chamada somatostatina. Você pega uma molécula, junta um radioterápico, injeta, e ela vai grudar lá onde está o tumor. E vai destruir o tumor. Então existe uma gama totalmente louca, exatamente, para neuroendócrino. Então o neuroendócrino é um mundo à parte, mas corresponde a menor porcentagem. A grande maioria para pâncreas é o adenocarcinoma. Olha só que interessante. E quando a gente começa a olhar para o corpo, quando a gente começa a entender todo esse sistema, puxa, a medicina ela evolui muito rápido e às vezes o cara que fica fora do mercado, se ele ficar 2 anos fora do mercado, ele está ultrapassado. E não dá mais para mexer com tudo. Entendeu? Tem gente, sou especialista em, sei lá, em todos os tumores. Você não tem como acompanhar a velocidade das coisas. Entendeu? Então eu mexo já só com pâncreas e fígado, brincando, mas já tá bom demais. Né? Não, porque é muita coisa. Porque o que muda, mesmo eu sendo cirurgião, eu vou lá e opero, você tem que saber todo ao redor, entende? Para poder ver qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Esse opera, esse não opera, esse faz químio, esse não faz químio. Ou esse opera e faz químio. Ou esse aqui só observa. De quanto tempo observa? Porque você não pode onerar o sistema também. Tem um nódulo, um cisto no pâncreas, até esse é um outro tópico, o cisto de pâncreas. O que é cisto? Uma bolinha cheia de líquido. Devo fazer exame a cada 3 meses? Todo mês? Uma vez por ano? Não dá para onerar o sistema também. Sim. Então você tem que estar informado de tudo isso para ver o que é melhor para cada pessoa. E uma pergunta interessante a respeito disso. De quanto em quanto tempo seria legal a gente fazer um preventivo? A partir de que idade isso? Se é que existe uma idade específica para isso? E a segunda pergunta é, que cuidados uma pessoa deveria ter para evitar esse tipo de aparecimento desse tipo de doença? Porque a gente já falou aqui da questão da alimentação, a gente já falou da questão do álcool. Que cuidados que a gente tem que ter para não ter isso? Então, primeiro do cuidado. O cuidado é aqueles fatores de risco que já sabemos. Obesidade, bebida alcoólica e tabagismo são os principais. Então, esses aí são coisas que estão na nossa mão, mas brincando ninguém muda, né? As pessoas é difícil mudar hábitos. Mas esses são os 3 principais. Mas se você tem um histórico familiar de câncer de pâncreas, aumenta a tua chance, né? Se você começa a ter esse adenocarcinoma, né? Que aumenta. Idade avançada, só que isso não tem como você evitar, né? A idade vai vir para todo mundo. E aí vem a prevenção em termos de exames. Para pâncreas não existe um protocolo. Não existe. Diferente de cólon. Cólon, intestino grosso, 45 anos de idade, começa a fazer colonoscopia. Geralmente se recomenda fazer a cada 5 anos. Tem alguns lugares que estão até espaçando um pouquinho mais, depois que tem 2 exames normais, mas a cada 5. Mulher da parte ginecológica vai em ginecologista todo ano. Mas aí tem o check-up de próstata, 55 anos, e assim por diante. Mas para pâncreas não tem. Então o que a gente costuma orientar de modo geral? Como você vai num médico, você está lá com 30, 40 anos de idade, para ver pressão, para fazer os exames gerais, um ultrassom, uma ecografia uma vez por ano. E ficar atento a sintomas. Está perdendo peso? Opa, deixa eu ir atrás. Começou uma diabetes, nunca teve. Deixa eu ir atrás. Tem uma diabetes e começou a descompensar. Até isso é interessante. O que acontece com a diabetes? Diabetes é glicose alta no sangue. Então tá lá a glicemia alta no sangue, tem diabetes. Mas qualquer trauma, qualquer coisa que está errado no nosso corpo, um susto, aumenta a glicemia no sangue. Uma forma de defesa. Então, se tem uma diabetes de início súbito, uma piora da diabetes, acaba tendo que investigar.
ou começa a ter diarreia, coisa que não tinha. Começa a ficar cada vez mais fraco. E assim vai. Então, se começar a se autorreparar para ir atrás. Mas, infelizmente, para pâncreas, não tem um exame profilático, assim, para você saber antes. Né? Então, a minha recomendação geralmente é uma ecografia uma vez por ano, ultrassom. E já faz um check-up geral, já pega de um abdômen total, já dá uma olhada em tudo. Exatamente, aqui não tem como fazer tomografia e ressonância em toda a população. Sim, sim. Fica inviável até para o sistema, no sistema de saúde, sistema de convênio. E é mais caro, né? E é mais caro, mas é que se torna inviável. E custo-benefício, quando você chega no 45 anos para fazer a colonoscopia, é que foi feito um estudo populacional para chegar e ver, opa, vale a pena fazer, porque vai ficar mais barato para o sistema, não vai precisar de quimioterapia, vai fazer diagnóstico precoce e assim por diante. Mas para pâncreas ainda não tem isso. Eu já fiz a minha esse ano, minha coluna, 45 anos. Você nunca fez, né? Tô com 44. Já tá na hora. Você sabe que uma coisa interessante que o Dr. Eduardo falou 45 agora? assintomático, mesmo sem sintomas. Que dia que você faz aniversário? 18 de julho já passou. Ah, ufa. Então já podia deixar agendada já, né? Já. É. Uma coisa que o Dr. Eduardo falou que é interessante é que a pessoa que vai fazer exame de sangue, muitas vezes, não sei se você já pegou situações assim, mas a pessoa tem, os índices estão todos muito legais, inclusive a glicada dela está muito, muito tranquila, mas naquele dia a glicemia estava alta. E eu, já como protocolo de atendimento, pergunto, você tem medo de tirar sangue? Você tem medo de hospital, essas coisas? Porque o estresse que a pessoa passa na noite anterior ao exame pode fazer com que ela tenha essa glicose alta. E quando eu desconfio, daí a gente faz o ciclo de 24 horas para ver como é que ele está. Eu tenho uma paciente que tem fobia de agulha, imagine, para acupuntura, né? E eu solicitei exames de sangue e a mãe dela, coitada, falou assim, doutor, ela já vai ter que fazer uns exames para outro médico lá. Você não quer já passar uns de uma vez, porque daí só tira de uma vez dela, porque é sempre desmaio, pânico, embranquece na frente do enfermeiro que vai tirar o sangue. E, de fato, isso aí mexe muito na glicemia. Cada um gosta de uma coisa na vida, né? Tem gente que não consegue lidar com essas situações, né? Então, uma glicemia realmente isolada não necessariamente é sinal de diabetes. Existem outras formas, essa curva glicêmica, hemoglobina glicada e tudo para fechar um diagnóstico. Sim. Mas aí, voltando ao assunto do tumor de pâncreas, tem alguma mudança? Tem que ser investigada, né? Entende? Então, até esse é o mês de novembro, que é o mês da conscientização de câncer de pâncreas, porque o câncer de pâncreas, a mortalidade é alta. Até aproveitando, então, por que é alta? O adenocarcinoma, que é 90% dos cânceres de pâncreas, metade dos pacientes, quando diagnosticam, já tem metástase. Ele não dói também? Ele já não tem cura. Não. Aí que tá, ele vai doer. Quando vai doer, dor mesmo é um sinal tardio. Ele já está pegando nervos que tem lá atrás do pâncreas, e significa que a doença já está avançando mais. Então, 50% já tem metástase no diagnóstico, 30% já tem ínguas comprometidas, linfonodos. Ou seja, que nem a mulher aprende a palpar a mama, tem a mama e ela vai palpar a axila, embaixo. Sim. Uma infecção de garganta pode ter uma íngua. Então, 30% daí já tem íngua comprometida. E sobra 20%. Na verdade, não sobra 20, sobra 10 e os outros ninguém sabe porque não está documentado. Então, poucos pacientes acabam sendo candidatos cirúrgicos. Não tem como palpar, né? Não tem como palpar, fica lá atrás da barriga. Então, esses sinais sutis na mudança da nossa vida tem que ser valorizado. Nossa, como isso é interessante, né? O corpo humano é muito, muito doido. E o que causa esse tipo de câncer, doutor? Existe uma causa mais específica? Os principais esses mesmos fatores que a gente comentou. Tabagismo e assim por diante. Tem o histórico familiar, mas a grande... Família, histórico familiar. Quantos por cento dos cânceres de pâncreas tem histórico familiar? 10%. 90% das vezes não tem nada a ver. É outra coisa que a gente não faz ideia do que Entendeu? Que a gente não tem. Só que ainda o tabagismo é um fator importante. O paciente às vezes fumou a vida inteira, tudo, mas não tem aquela vozinha que fuma a vida inteira e não tem nada. Sim. Então tem muita coisa na vida que a gente ainda não tem. E é uma necessidade que a gente tem como ser humano, é uma explicação para o inexplicável. Na época do Covid, todo mundo queria saber de quem pegou. Sim. Não era isso? De quem... Que adianta saber de quem pegou? Exatamente. Pegou. Então é a explicação para o inexplicável. Aí vem os mitos. Não, mas é por causa disso, por causa daquilo, Na verdade, a gente não tem argumento para
para dizer o porquê, né? O que é um pouco triste, mas ao mesmo tempo é um pouco bom no sentido que algumas vezes não depende de você. Não foi que você fez algo de errado. Né? Porque senão cria aquela coisa da culpa, né? Isso é bem complexo. Exatamente isso. Tem uma mulher que registrada é a mulher mais velha que a gente já tem registrado. Ela viveu 122 anos, é uma francesa, Jane alguma coisa. E ela, quando faz 122 anos, ela vive 122 anos, 155 dias. Quando ela faz 122 anos, ela acende um cigarro na velinha do bolo. Assim, e ela fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Claro que não abusivamente, mas ela tomava vinho todo santo dia, bebia todo santo dia. E isso é ruim porque aí a pessoa viveu 122 anos, as pessoas começam a dizer, não foi o cigarro, não foi a bebida determinante. Isso. E o que eu falo para as pessoas? Não é quem sobreviveu que interessa, é quantos morreram no processo. Sim. E esses aí são as mortes de guerra, de batalha, que a gente precisa também tomar muito cuidado, né? E sempre tem a ver como ela vivia, porque tá todo mundo querendo os louros do sucesso de um, mas ninguém tá a fim de ver o processo que viveu. Porque, de repente, foi uma pessoa que não se estressou tanto, porque ela conseguia tocar a vida, ou foi uma pessoa que se alimentava de outra forma mais para compensar, uma genética boa, familiares que ajudavam ela no momento certo, né? Tudo isso vai contar na vida de uma pessoa. Eu falo, principalmente quando fala de pâncreas, né? O pâncreas ele tem um envolvimento, tanto é que tem a parte neuroendócrina, a gente tem acessos ao sistema neuronal para dizer quando que produz, quando não produz. Tanto é que é verdade que sentiu o cheiro da comida, você já está produzindo o suco digestivo. O pâncreas também recebe informação de algum lugar da nossa parte consciente e inconsciente, né? E a gente tem isso de, se a gente estressa, a gente vai produzir mais, a gente vai produzir menos, a gente vai dar um estímulo, não vai dar estímulo. A gente sabe exatamente como? Ainda não. Não sabe. A ciência ainda não chegou lá. Pode ter influência? Pode ter, mas... Cara, vamos deixar, vamos fazer uma vida boa, vamos se alimentar bem, vamos tirar aí o que provavelmente está estragando e não ajuda em nada, que é o cigarro, a bebida alcoólica, né? Então, dentro do que a gente pode manejar e escolher, se a gente tomar boas escolhas, melhor. É isso que ele falou, explicação para o inexplicável. Né? E a mesma coisa, se você olhar uma senhora e falar, então vou fumar. Então não tem, né? Entende? Agora, fato é que nesses estudos populacionais, álcool faz mal, cigarro faz mal, obesidade faz mal, tudo isso a gente já sabe, né? Só que não dá para se basear num exemplo. Tem gente, eu comento, volta e meia, que tem um pedreiro que trabalhava na casa dos meus pais, que quando era criança, que meu pai pagava a semana para ele, que eu sou Pedro, e além de pagar a semana, tinha que comprar um garrafão de pinga. Sim. Não era qualquer, tinha que ser aquele garrafão de pinga ainda. E ele tomava todos e foi morrer de câncer de próstata, que não tinha a ver com cirrose, vou dar um exemplo. Mas tem aquele de 30 anos, 35 anos, com cirrose, morrendo, precisando de um transplante. Então tem algo a mais que a gente desconhece. A única coisa que a gente pode fazer é, sabemos que faz mal, vamos tentar viver bem todos os dias. Falando sobre essa questão da cirrose, existe alguma relação da cirrose com a gordura no fígado? Total. Uma coisa pode levar a outra? Total. Então, a gordura no fígado, que é a esteatose, quando inflama o fígado, que altera o TGO, TGP, daí é esteatohepatite, não é esteatose. Esteatohepatite, inflama. A esteatohepatite é o fator de risco para a cirrose. E hoje, no nosso meio, com a cura da hepatite C, que as medicações hoje têm 90% de chance de cura, até mais. Com isso, a causa mais comum é ou bebida alcoólica por cirrose ou gordura no fígado por anos e anos, obesidade. Entendeu? Então é uma paciente que vai estar lá com 60, 70 anos, está com cirrose, da pessoa, mas eu nunca bebi. Mas eu nunca fumei. Mas eu não... Não, é por causa da gordura no fígado de longos anos que vai ter. Agora, por que um faz e outro não faz? A gente não sabe. Senão todo americano estava morto, né? Olha o tamanho da população. A hepatite Mas não alcoólica, né? Mas a principal causa. Hepatite não alcoólica, isso. Exatamente. Essa é a causa mais comum que hoje a gente tem de transplante de fígado num país mais desenvolvido. Entendeu? É a gordura no fígado.
E a hepatite C, todas as hepatites ali, a pessoa que teve hepatite uma vez, esse fígado, por exemplo, essa pessoa nunca mais pode doar sangue, né? Aham. E fica algum tipo de lesão nesse fígado, tem algum cuidado que essa pessoa tem que ter ao longo da vida? E outra pergunta que tem a ver com isso também. Os índices lá do fígado dessa pessoa que já teve hepatite, é normal que eles estejam mais alterados ou não? Então vamos lá. Então, a hepatite é uma gama de doenças, digamos. São diferentes vírus. Então, a hepatite A, ela é transmissão via oral. Todos nós, se bobear, vamos fazer o exame aqui, a maior parte da população vai vir um anticorpo contra. Ou seja, você é exposto ao vírus, daí você cria anticorpo contra, cura, mas aquele anticorpo fica lá o resto da vida. Então, na hepatite A, ela é uma transmissão oral, que é aquilo que a mãe fala, não toma água da bica e assim por diante. Até teve um surto de hepatite A agora aqui, esse ano, no Brasil e Curitiba. E teve gente que faleceu de hepatite A, coisa que a gente não via quase, né? Então, essa é a hepatite A. Daí você vai fazer os exames do sangue, vai mostrar que já teve, que é um anticorpo contra, mas depois, todos os outros exames é para estar normal. Nem TGO, nem TGP, não justifica. Não altera. A hepatite B e a hepatite C são outras que são transmitidas geralmente de via sanguínea ou sexual. Hepatite B, existe calendário de vacinação desde quando nasce. Então, são 3 doses que você faz até os 6 meses de vida e você fica imune. Então, você cria o anticorpo e nunca mais vai ter nada. A não ser que você não foi vacinado. A minha geração tem gente que não foi vacinada. Só os profissionais de saúde que foram vacinados. Mas hoje, o pessoal de 20 e 25 anos, eu não vou precisar a data que foi colocado como obrigatório, então hepatite B já não tem mais. Totalmente evitável. Totalmente evitável. Foi aos 20, foi lá por 2004, por aí. Por aí, uns 20 anos. Já a hepatite C não tem vacina. Que geralmente é transmissão sanguínea, pode ser sexual. Manicure, eu lembrei agora, você vai lá na manicure e não leva teu alicate, entendeu? E vai lá e tira um bife do dedo. Entendeu? É uma forma de transmissão. Até um tempo atrás foi feito um estudo, tinha mais hepatite C nas manicures do que na população normal. Mas por que isso? O que a manicure faz quando ela não está fazendo a unha dos outros? Faz a dela. Faz a dela, entendeu? Então a importância de levar o material teu, estéreo. Hoje em dia está muito mais regulamentado isso do que antigamente. Mas daí voltando, da hepatite C, ela não tem vacina. Uma vez que você teve a vacina, teve hepatite C, você pode até criar anticorpos, que você vai dosar aí no sangue. Se você criar anticorpos, teus exames de sangue vai estar tudo normal. Mas se você não criar anticorpos, de acordo com a quantidade de vírus que você tem, vai alterar os exames. Então você vê que cada caso um é diferente do outro. Mas hoje a gente tem cura para hepatite C. Tem né? umas medicações espetaculares para hepatite C. E chega a 90% de chance de cura. Inclusive, até mais. O estudo de caso que falam que a empresa que inventou a cura para hepatite C quase faliu, porque daí as pessoas começaram a não ter hepatite C. Foi um estudo de caso farmacológico. Isso. Né? Então, menos pessoas tendo, né, vai começar a diminuir. Então, já está surtindo efeito numa lista de transplante, por exemplo. Mas teve muita gente lá atrás que teve hepatite C. Só que se você teve hepatite C, né, ou teve a hepatite B, que não foi vacinado, você não recebeu a vacina da hepatite B, mas já teve hepatite B. E mesmo que tenha anticorpo, teve hepatite C, mesmo que você tenha anticorpo, aumenta o teu risco de um dia vir a ter um câncer no fígado. Claro que depende da tua replicação de vírus e tudo, mas de modo geral, é um paciente que tem que ficar de olho. E outros vírus, como a gente tem visto aí, outras patologias, como o caso da Covid. Hoje, eu já tenho ouvido muito mais falar que esse vírus, e a minha especialidade é intestino, e hoje a gente já sabe que ele forma ali um capsídeo, um casulozinho lá no intestino, e ele pode permanecer ali por anos. Chega a afetar o fígado? Tu tem alguma informação sobre isso? Tem. O Covid, ele teve uma época que fazia uma colangiopatia pelo Covid. Ele alterava os canais biliares. Então imagina, os canais biliares é como se fosse uma árvore, uma copa, cheia de galhos, que é produzido a bile vai indo lá para o tronco e cai no intestino.
Uhum. Daí a Covid causou uma colangiopatia, que afetou esses vasos por onde passa a bile. E teve gente até que precisou ser transplantado por causa disso. Olha só. Mas o exato motivo do porquê ninguém sabe. Mas ele chegou a afetar os canais biliares. Exceção, mas a gente viu alguns pacientes. E dengue e malária são coisas que pegam o fígado também, né? Pega o fígado também, principalmente a dengue agora que estava tendo aí um surto, sempre tem, na verdade, todo ano acaba se repetindo. Faz um surto agudo. Só que assim como o Covid, é uma doença sistêmica, né? Pega o corpo inteiro. Então, teu próprio corpo tem que criar o anticorpo contra e melhorar, porque não adianta sair trocando o fígado, por exemplo, apesar que tem relatos que precisa trocar até por dengue, né? Mas é porque afeta o corpo inteiro. Então, você tem que dar suporte para o corpo inteiro cicatrizar para não precisar, por exemplo, de um transplante. Você faz transplante de fígado também? Faço. Então, na minha formação, eu fazia transplante de fígado, rim e pâncreas. O pâncreas a gente faz muito pouco no Brasil, já pode ser um outro tópico daqui a pouco, mas o fígado é um órgão essencial e o rim muda a vida da pessoa. Você tem que ficar numa diálise 3 vezes por semana, fica tranquilo. Então, por anos eu fazia transplante renal, até no Hospital Evangélico, aqui em Curitiba. O fígado, no comecinho no HC, Nossa Senhora das Graças, onde existe o programa ainda. Mas cada vez mais você vai ficando tão super especialista, né, que você não tem tempo para tudo. Sim. Entendeu? Se você fizer 100 transplantes de fígado por ano, 2 por semana, mais as reoperações, não dá tempo para outras coisas. Sim. Então, cada vez mais eu tenho concentrado na área de tumores, cânceres e doenças do fígado e do pâncreas, né? Mais uma pergunta. Pâncreas porcino, continua aquela coisa de usar as células de pâncreas de porco para fazer transfusão, tudo, ou isso já é do passado? Já é do passado já, mas é que como o porco é um bom animal para estudo, né? Entende? Então, até muito parecido, vários órgãos, tudo. Verdade. Muito tempo você isolava ilhotas. Ilhotas são as ilhotas que produzem a insulina do pâncreas para fazer transplante de ilhotas, por exemplo. Você separava só a parte endócrina do pâncreas para poder pôr numa outra pessoa. Mas hoje em dia, cada vez mais está saindo dos animais e está indo para uma coisa extremamente específica. O marcador X no cromossomo Y com tal marcador que tem na membrana nuclear que a droga age e inibe. Né? Entendeu? Genética. Então, hoje em dia, antigamente as pesquisas eram muito macro. Hoje em dia, cada vez mais é extremamente específico. É o caso dessas vacinas que falam de câncer, imunoterapia. Como que você imaginar que você tratar um câncer mexendo com o sistema imune, não é quimioterapia? Ah, mas se associar a imunoterapia com a quimioterapia, então você vê como foram mudando as coisas, né? Então, nós tivemos um especialista aqui esses dias, o Dr. Bruno, que é especialista em câncer. Ele é um oncologista e ele estava falando exatamente isso, que se a gente for olhar assim, as evoluções que a gente tem de 6 em 6 meses nas técnicas, processo de quimioterapia, assim, o avanço é simplesmente absurdo, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho uma curiosidade enorme de acompanhar uma cirurgia como essa, de transplante de fígado. Isso é possível fazer, não? Para leigos, hoje em dia, não deixam mais entrar praticamente no centro cirúrgico, né? Sem ser algum cirurgião mesmo, alguma coisa, até pela parte legal da medicina. Sim. Então, hoje em dia, tem todo esse cuidado, principalmente instituições que são mais cuidadosas com isso. Então, algumas vezes, até familiar, algumas vezes é complicado de deixar, porque a pessoa também não entende aquilo. Sim, né? sim. A pessoa pode interpretar de formas diferentes, de formas erradas, né? Vou dar um exemplo. Se a pessoa está lá e de repente está sangrando, o anestesista quer que eu faça sangue, o médico fala, não quero que faça. De repente morre, foi porque não fez sangue. Que ele falou, você foi lá e não fez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por isso que essa dificuldade do leigo entender. Apesar que se a pessoa vai, depois de 1 hora ela está no celular, né? Porque ela vai fazer outra coisa que não consegue acompanhar, não consegue prestar atenção em tudo, né? Sim, eu tinha uma verdadeira loucura, assim, eu trabalhei no Hospital Cajuru e trabalhei na área administrativa, enfim, e eu tinha uma parte do meu tempo que eu assistia às cirurgias. Assim, eu tinha uma predileção muito grande por cirurgia cardíaca. Eu acho o coração muito lindo. Mas é bonito. Eu acho ele lindo e ele está numa cavidade, assim, via de regra, mais limpa, mais bonita, enfim, e o intestino...
ele é mais complicado, ele é mais... E eu sou especialista em intestino, só que, claro, dentro da nutrição, né? Mas eu acho a cirurgia absolutamente sensacional. Uma pergunta que eu ia te fazer em relação à vesícula, que eu acabei não fazendo, é assim, a vesícula ela tem uma função de estar ali, né? Ela vai acumulando aquela bile para a gente utilizar numa hora específica ali, com uma alimentação mais gordurosa, enfim. Isso. E hoje se estuda muito as complicações, principalmente do ponto de vista de digestão de uma pessoa que não tem a vesícula. Por exemplo, uma coisa que eu estudo bastante é a alteração de microbiota. Porque a bile ela tem um impacto muito grande na microbiota. Toda bile de todo mundo tem algum tipo de bactéria, né? A gente tem bactéria na boca, no intestino, em tudo quanto é lugar, que é na mão, né? Em tudo quanto é lugar. Então, da vesícula, o que acontece? Então, é uma cirurgia que se faz há muitos e muitos anos, há décadas, né? E sempre se retira a vesícula. Então, essa é uma outra coisa. A pessoa pensa, tirou só a pedra. Não tem como. Tem que tirar a vesícula inteira. Perfeito. Quais são as principais complicações de retirar a vesícula? Eu costumo falar duas coisas para todos os pacientes. E se algum paciente meu, não está com água ainda, estiver me ouvindo, ele vai lembrar disso que eu sempre falo. Primeira coisa, em torno de 3 a 5% dos pacientes podem tirar a vesícula e o intestino ficar um pouco mais solto. Geralmente é temporário, mas é um incômodo. Entendeu? Incômodo porque a pessoa come e dá vontade de ir no banheiro. Mas o tempo passa, volta ao que era antes. A segunda coisa que é ruim de tirar a vesícula tem gente que tem muitos sintomas que a gente não tem explicação. E volta novamente para a gente querer explicação para tudo. Que é gases, estufamento, inchaço, dispepsia, intolerâncias, colo irritável, e assim vai. A pessoa tem sintomas, ela sente incômodo, sente dor, sente inchaço, sente tudo, e daí o médico faz 200 exames e não acha nada. Faz endoscopia, faz colono, faz tomo, faz resso, faz exame de sangue e não acha nada. Deus, vai dizer para o paciente que não tem nada? Como que não tem nada? Ele está sentindo. É desesperador para você escutar uma coisa como essa. Mas ele está sentindo, ele está sentindo gás, estufamento. Então, eu costumo falar que a função não está adequada. Seja qual for o motivo. E a gente é o que a gente come. Então, você pode descobrir, isso que me incomoda, aquilo me incomoda. Mas tem época do ano que isso me incomoda, tem época que não, né? Mas eu pergunto para o paciente, tem algo grave? Não. Fez o check-up para a idade? Fez. Não vai cair duro. Se cair duro são as fatalidades da vida. Só que o paciente sente. Sim. Então, daí a segunda desvantagem de operar a vesícula o paciente algumas vezes já tem vários sintomas e acha que vai operar a vesícula e vai melhorar. E não muda nada. Entendeu? Daí a expectativa do paciente o resultado é outro. Ou, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter sintoma que não tinha. E daí culpa a vesícula. Daí culpa a vesícula. Entendeu? Não estou falando que o paciente não tem o sintoma, novamente. Sim. Tem. E tem gente que tem que tomar várias dessas medicações para intestino irritável e assim por diante. Mas não necessariamente seja a vesícula em si. Exceto a diarreia, que está muito bem documentada. Sim. Só que como você não tem uma explicação plausível para o paciente, aí vem as opiniões. Nem estou dizendo se é certo ou errado. O paciente vai no médico 1, no médico 2, no médico 3, no médico 4, no médico 5, daqui a pouco acha um mute, aí você resolveu. Daí passa 3 meses, começa tudo de novo. Então tem que ter muito cuidado nessa interpretação. E nós, médicos, somos importantes nesse papel. Sim. Porque se eu pego um paciente de 20 anos de idade, ou 18 anos de idade, ou 16 anos de idade, que está com dor no estômago, eu peço uma endoscopia. Quantos exames de endoscopia vem escrito normal? Clínica é soberana, dizia meu professor. Quase nunca. Vem escrito lá, esofagite leve, gastrite leve. Não vem sempre uma coisa escrito? Sim. Não é verdade? Então, de cada 10 pessoas, eu comento isso com os pacientes que fazem endoscopia, 12 vêm com alguma coisa escrita. Mas se a menina de 16 anos, o menino de 15 anos, faz uma endoscopia e vem lá, gastrite leve, e a mãe já vai, não, meu filho, você não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você cria um problema. Verdade. E cria mesmo um problema. Não estou falando. Né? Exatamente, mas eu não estou falando que a pessoa não sente. Ela sente o problema, né? Só que a forma de você lidar com isso e expor isso, a gente acaba criando problemas algumas vezes. Sim. E dessa pessoa, um dia que eu operar a vesícula,
pode ser que para ela seja um incômodo muito grande, entendeu? E você não tem explicação, entendeu? Então, por isso a dificuldade. Uma coisa que na nutrição funcional a gente vai trabalhar bastante é a modulação ali da alimentação. Por exemplo, o cara era acostumado a sentar no domingo e comer um churrasco gordo. Não dá mais para fazer isso. Agora ele vai ter que modular isso, vai ter que diminuir a quantidade de gordura. Então tem uma série de coisas que a gente é o que come. A gente é o que come. Vai ter que adaptar, né? Se o ritmo da vida levou a ele para aquele destino, se ele não mudar o ritmo de vida, não adianta você tirar o problema, né? Ele está criando ainda outro. O corpo só não vai ter mais aquilo como avisar, né? É a mesma coisa que a azia, por exemplo. A azia, que é a queimação, a gente sente. Daí o paciente, puxa, eu tô com cada vez mais azia, mas ganhou 20 quilos nos últimos 5 anos. Uhum. Então, o estômago é uma bexiga. Se você apertar uma bexiga, não vai sair por algum lugar? Ou para baixo ou para cima. Fato. Daí se você tem 120 quilos e deita com os 120 quilos apertando o teu estômago, vai ter que ir para algum lugar. Mas não tem problema estar com azia. Toma um remédio ou não toma um remédio. Daí vem a pergunta, fez o exame, descartou coisa grave, a vida segue. Daí você vai ter que mudar os hábitos. Não conseguiu mudar o hábito? Vamos achar uma medicação que controle, ou uma alimentação que controle, né? Então você descarta coisas graves e vai tentando melhorar a qualidade de vida do paciente. Doutor Eduardo, vermes no fígado, é mito ou é verdade? Existe, na verdade existe, é raríssimo, mas existe, principalmente em lugares que tem muita verminose. Porque a verminose, ela pode entrar um verme por dentro da via biliar, por dentro do canal da bile, mas é extremamente raro. É extremamente raro, mas existe. De algumas vezes pode fazer algumas calcificações no fígado e daí ninguém sabe exatamente o que foi. Daí lá está com 40 anos de idade e daí descobre uma calcificação. Daí algumas vezes pode ser relacionado à verminose, mas é raro, porque geralmente a verminose, os vermes, é tudo via intestinal mesmo. Sim, porque o pessoal bota muita pilha, né? A internet hoje faz de tudo, né? Sim. Tá cheio de vermes furando o fígado do cara. Não, mas existe algumas doenças relacionadas a verminoses que pode fazer, um exemplo, a hidatidose, por exemplo. A hidatidose é um tipo de verminose que tem a ver com carneiros, com principalmente pessoas que vivem ou no Oriente Médio ou no Rio Grande do Sul, que tem bastante criação assim, de animais e tudo, e que pode fazer até cistos no fígado relacionado à verminose. Mas é exceção da exceção. Aí vem a explicação para o inexplicável. Você não tem um motivo, você tenta achar. E você falou em cisto agora, né? É impressão minha ou tem aparecido mais casos de aparecimento de cisto no fígado? E pergunta número 2 sobre isso. Isso é problemático? É questão de a gente faz acompanhamento, faz cirurgia? Como que funciona? Então, tanto no fígado quanto no pâncreas, que é os órgãos que eu trabalho, a gente tem visto muito aumento. Mas provavelmente esse aumento é que está todo mundo mais acessível a exames e os exames estão melhores. Então, hoje em dia, você vê um cisto de 3 milímetros, 5 milímetros. E a grande maioria dos cistos não precisa fazer nada. O problema vem, de novo, a iatrogênese do médico. Daí vem lá, cisto no pâncreas de 5 milímetros, numa ecografia. Sugiro ressonância. Mata o cara do Daí, coração. depois que faz a ressonância, né, sugiro acompanhamento. A grande maioria não precisa fazer nada. Já cria minhoca na cabeça do paciente. Mas você vai criando uma ansiedade, um problema que dela... então descobri a causa da minha gastrite. Não, mas é verdade. Não, mas a culpa não é do... Mas a causa não é do... A culpa não é do paciente, né? Sim. Entendeu? Nós temos a obrigação de mostrar para os pacientes que não tem a ver. E assim vai, né? Então, a grande maioria dos cistos... 99% dos casos não há necessidade nem de acompanhamento, acredita? Acredito. Então, que a maioria é uma bola simples, que a gente chama, sem septo, sem nada, que é o cisto simples, que pode até sangrar para dentro dele mesmo, dar alguns problemas, mas a grande maioria não precisa nem acompanhamento. E daí existem uns outros, que é um cisto adenoma, que tem vários septos, que é a exceção da exceção, que precisa até operar pelo risco de câncer, mas é a exceção da exceção da exceção. E a mesma coisa com cistos de pâncreas. A grande maioria dos cistos de pâncreas não precisa fazer absolutamente nada. Mas existe um tipo de cisto chamado mucinoso, que aumenta o risco de vir a ter um câncer, e que daí tem que ser acompanhado. Daí tem guidelines no mundo inteiro dizendo qual é a frequência de acompanhamento.
Porque também fazer acompanhamento de todo mundo a vida inteira fica inviável para o sistema. Entendi. Tem eu não lembro como é o nome, mas é uma hipervascularização que dá no fígado também. Hemangioma. Esse mesmo. Isso. Tenho ouvido falar Então, qual a bastante diferença entre cisto e nódulo? Então, cisto, uma bolinha cheia de líquido. Esse líquido pode ser um líquido bem límpido, como pode ser um líquido mais tipo um catarro, mais espesso, que é o mucinoso que eu estava comentando com vocês. A grande maioria é líquido, não precisa fazer nada. Mas se é líquido, não tem vaso sanguíneo dentro, não tem tecido, não tem célula. Uhum. Já o nódulo, ele é sólido, ele tem tecido dentro. Desse tecido vai ter vasos sanguíneos dentro. Então, no caso do fígado, desses nódulos benignos, que é a grande maioria, tem 3 tipos: o hemangioma, um outro chamado adenoma, e um terceiro chamado hiperplasia nodular focal. Desses 3, o mais comum é o hemangioma. O que é o hemangioma? Hemangio, sangue. Oma, tumor de sangue. Você deve ter visto criança com bolinha vermelha no rosto, ou às vezes uma mancha na pele, aquilo que é o hemangioma. Uhum. Qual é o risco do hemangioma? Não vou te dizer 0, porque na vida nada é 0, mas muito próximo de 0. Daí a pessoa vai lá com hemangioma de 3 centímetros, que a imagem é típica para isso, você não faz biópsia porque está cheio de sangue, pode sangrar se entrar com uma agulha, e daí o médico, puxa, você tem um nódulo, vamos fazer o exame de novo em 3 meses, vamos fazer exame de sangue em 6 meses, exame de imagem, fazer todo, isso vai criando problema onde não tinha um problema, entendeu? Porque se você sabe que é um hemangioma, a chance de algum problema é praticamente 0. Daí tem um hemangioma de 10 centímetros. Toda semana eu vejo. Mas me falaram que eu não posso correr, não posso lutar boxe, não posso tomar anticoncepcional. Pode tudo. Tem mais gente que morre de raio que cai na cabeça Do que de hemangioma. do que de hemangioma. Real isso. Sim. Então não tem porquê. Mas daí existem outros, que é o adenoma e a hiperplasia. O adenoma, se o adenoma é maior que 5 centímetros, aumenta o risco. O adenoma não tem a ver com anticoncepcional, tem que evitar. Então tem que ver o que é, que tipo de nódulo, exatamente, para ver se precisa de acompanhamento ou não precisa de acompanhamento. Mas a grande maioria são benignos, sem necessidade de preocupação. Esse é um nódulo daí, né? Sim. Entendeu? Sim, que é o diferente do do cisto, exatamente. E o uso de hormônios? Eu acompanho muito o pessoal que faz atividade física, meu filho é motorista, e é bastante comum a gente ver problemas de fígado em quem faz reposição. Quer dizer, não é uma reposição, na verdade é muito mais do que as sociedades de endocrinologia, tudo, contraindicam a reposição com testosterona. Então isso está contraindicado, isso é um posicionamento de sociedade. Não estou dizendo que um ou outro paciente não tenha benefício, assim por diante, mas de modo geral ele acaba sendo contraindicado, o que acaba sendo um problema. Um problema por quê? Porque a testosterona, ela dá um bem-estar para a pessoa. Entendeu? Queira ou não queira, aumenta a força muscular, pele, essas coisas. Libido. Exatamente, então tem vários benefícios. Só que a gente não sabe o que pode acontecer a médio e longo prazo. Entendeu? Daí, em relação ao fígado, os adenomas, que é um nódulo benigno do fígado, usando anticoncepcional ou testosterona aumenta. Então teve mais ou menos 1 ano e pouco atrás, um halterofilista, você comentou ali do teu filho, que usava muita testosterona, tinha um monte de adenoma no fígado, acabou operando e acabou falecendo. Entendeu? Ou o contrário, até hoje em dia está muito essa questão de gênero, né? Então a pessoa é menina, se identifica como menino e usa hormônio. E pode dar problema. Entendeu? Então é tão difícil até julgar as pessoas e assim por diante. Mas, de modo geral, esses hormônios podem vir a dar problema. A grande maioria nunca dá problema. É aquela história, nunca vai acontecer comigo, mas se acontece, é um incômodo. Eu tive uma situação dessa, de uma pessoa comentando um dos vídeos que a gente fez sobre essa questão hormonal, e ela fez um comentário assim, esse bombadão aí, precisa de Deus, umas coisas assim, né? Daí eu entrei na conversa com ela, falei, olha, a gente precisa entender o que está acontecendo, algumas pessoas realmente precisam ter a reposição e tal. Eu sou contra o uso de hormônio e tal. Daí eu falei, você usa anticoncepcional? Ela falou, uso. Daí eu falei, você sabia que é hormônio? Então, às vezes a gente não para pensar nisso, mas a minha esposa, por exemplo, ela usou anticoncepcional até os 35 anos de idade.
Uhum. E com 35 anos de idade, a gente resolveu mudar algumas coisas em casa e uma delas foi a retirada do anticoncepcional. A vida dela é outra. Uhum. Sim, e assim, uma série de riscos que a gente poderia evitar, só que o anticoncepcional é prático, né? A Isso. pessoa não tem que tomar cuidado, não tem que usar tabelinha, não tem que acompanhar período fértil, não tem que não sei o que e tal. Aí, às vezes a pessoa, por causa da praticidade, simplesmente Exatamente passa a usar esse isso, né? problema. E muita gente acaba trocando a ideia de que existem hormônios e eu chamo de anticoncepcional, é anti-hormônio. O efeito é hormonal, ele vai ter alguns efeitos parecidos, mas ele vai bloquear receptores que são feitos para os hormônios. E quando fazem até estudos, né, que nem esse da testosterona, existem a testosterona base, existe o Decadron, existe aquele 1-deca... Trembolona e companhia limitada. Trebolona. Todas essas moléculas não são inertes de terem um efeito secundário. E quando vão chegar lá no receptor, qual que vai ser o benefício? Qual que vai ser o malefício? Se você não sabe, melhor não mexer mesmo, né? São coisas também muito contraditórias, dependendo do que você fala. Vamos dar um outro exemplo, na menopausa. Sim, Não faz Sim. reposição hormonal? faz. Né? E daí, tá certo ou tá errado? Você vai se consultar com 20 pessoas, vai ter 10 dando uma opinião, 10 dando outra opinião. Sim. Ah, mas aumenta a chance de câncer de mama. Ah, mais isso, mais aquilo. Então, claro que a gente tem que respeitar as decisões de sociedades, né, para poder ver em cada paciente. A gente não pode tirar da nossa cabeça as coisas, né? Sim. Mas é muito difícil julgar a mulher que faz reposição hormonal ou não. Então, eu tenho uma posição lá, não, eu sou contra a reposição hormonal. Mas é autorizada a reposição hormonal? Sim, é autorizada. Sim. Então, é difícil a gente julgar as pessoas, né? Entendeu? É que nesses casos, desse tipo de reposição, a quantidade é tão pequena comparada ao que um halterofilista, um fisiculturista usa, Uhum. que eu até categorizaria isso de uma forma diferente. E eu sempre digo para os atletas que eu acompanho, né? Coração, rim e fígado sempre acompanhando. Pelo menos a cada 6 meses a gente tem que dar uma olhadinha para ver como é que está, porque assim, eu tenho atletas meus que têm testosterona acima de 2.000, 2.500, assim, atletas femininos, não homens, assim, muito alto. Então tem que olhar, tem que cuidar com seio, tem que cuidar com estradiol, porque para virar um câncer, nesses casos, é uma coisa que a gente Ele tem que cuidar saber bastante, que em algum momento pode ter alguma consequência, entendeu? Né? Ainda mais o pessoal que faz por esporte que eu quero dizer, até como profissão, na verdade, Sim, né? profissão, Entende? Então, tudo na vida pode ter consequências. É que nem cigarro, né? Eu brinco, a minha mãe fuma 2, 3 carteiras por dia e tem 78 anos. Não vai parar de fumar. Mas quem sou eu para julgar a vida dela? Não é verdade? Que é ruim? Claro que é ruim. Você indica? Claro que não indica. Entendeu? Mas quem somos nós? Né? Cada um vai tendo uma vida e vai fazendo os exames de acordo, mas que um dia, uma hora a conta chega para todo mundo. Né? Isso não tem outro jeito. Eu trabalhei muitos anos com cuidados paliativos, é uma área que eu gosto bastante. E uma das questões que a gente sempre fala lá realmente assim, né? A pessoa fez aquilo a vida inteira. Às vezes para ela é mais prejudicial emocionalmente falando tirar, é mais depressivo para ela do que às vezes manter aquilo. Mas enfim, são questões aí muito mas agora a mesma coisa agora que estão falando do como que é o nome? É o canabiol, né? Canabidiol. Canabidiol, né? Para pacientes terminais com câncer, tudo. Puxa, tem pessoas que faz bem, tanto que está sendo prescrito e assim por diante. Então, cada paciente de um jeito, cada organismo responde de alguma forma, né? Então a gente tem que se cuidar mesmo. Show de bola. Doutor, a gente passou até do horário, porque a conversa é longa, é pergunta em cima de pergunta, mas gostaria de agradecer a sua vinda aqui. Tenho certeza que foi extremamente benéfico para todos. E a gente tem um canal aí que hoje é o maior podcast de saúde do Paraná. Opa. A gente está lutando para ser um dos maiores aí do Brasil. Então, a nossa audiência, agradeço a você que está aí acompanhando o nosso trabalho. E eu vou deixar todos os contatos aqui, doutor Endrigo, doutor Eduardo, deixar aqui para vocês poderem entrar em contato também. Certeza que você vai ter pergunta, a gente te pentelhando lá, mas a ideia é essa, né? A gente faz mais a parte cirúrgica, né? Geralmente, né? Até minha secretária até faz uma triagem, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Sim. Mas o que a gente puder ajudar é bacana e ajudar a trazer a informação para a população. Sensacional. E para espalhar mais ainda a informação, não esqueça de ativar o sininho, compartilhar,
comentar se você tem uma pergunta, né? Refletir sobre tudo que foi falado aqui, porque o que importa é a tua saúde, da saúde de toda a tua família que está aí desse teu outro lado. E já aproveitando que a gente falou de pâncreas, eu queria mandar um beijo, sabe aquela coisa, mandar um beijo no fundo do coração? Mandar um beijo no fundo do pâncreas para todo mundo aí, porque o pâncreas fica mais profundo do que o coração, Fica né? lá atrás. É verdade, Exatamente. fica ali na retaguarda do coração, né? A você que está aqui acompanhando a gente, curte, se você puder se inscrever no canal, e aquele beijo gigante. Até o nosso próximo vídeo.